Salve, meu povo, tudo bom? Meu nome é Vinícius Mérida, eu sou historiador, cientista da religião, e hoje eu vim aqui conversar com o Frei Tiago, porque o Frei Tiago, ele é Frei Tiago de São José. Ele é alguém que tem arregimentado, alguém que eu chamo de fenômeno social da rede social. Fenômeno social nessa perspectiva de Durkheim, né? É um fato relevante e ele não é coercitivo, mas é relevante. Mas assim, o Frei Tiago ele tem tido a audiência de algumas dezenas de milhares, talvez até centenas de milhares de pessoas, numa perspectiva mais conservadora, mais profética. Enfim, eu gostaria de conversar hoje com ele sobre alguns temas que nós vamos desenvolvendo. Muito obrigado, Frei Tiago, pela atenção do senhor, muito obrigado por poder conversar com o senhor, porque muitas pessoas acompanham o senhor e hoje eu gostaria de fazer uma síntese de muitas coisas que o senhor tem dito por aí, as pessoas têm lhe ouvido. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Amém, muito obrigado também, Vinícius, por esse convite. É um prazer estarmos conversando aqui mais uma vez. Com vossa caridade, porque as pessoas gostaram do vossa caridade. Frei Tiago, algumas pessoas me perguntaram, e eu tenho as minhas perguntas e também ouço as perguntas das pessoas, o seguinte, à luz, qual é a sua causa? Qual é a causa que o senhor defende? Assim, porque tem um vídeo que o senhor fala, qual é a nossa causa? E, enfim, qual é a sua causa, Frei Tiago? Na verdade, nós somos religiosos, eu falo nós porque eu não estou sozinho, nós temos outros religiosos que partilham da nossa comunidade, do nosso carisma carmelitano. Então, nós vivemos consagrados a Deus com o objetivo de trabalhar pela Igreja Católica e pela restauração da sociedade cristã. Então, isso não é um critério que nós mesmos desenvolvemos, mas é algo que faz parte da própria essência da vida monástica. Então, inclusive, já houve pessoas que nos criticaram nesses comentários da internet, dizendo que, como nós somos monges ou eremitas, então que nós não deveríamos nos ocupar dessas coisas, ou falar dos problemas sociais, ou da situação da igreja, deveríamos ficar só rezando. E no contexto dessa mentalidade atual devocionalista, isso pode ter alguma lógica. Mas, no pensamento católico verdadeiro de todos os tempos, não tem sentido nós rezarmos sem termos também uma convicção, uma defesa e uma prontidão para estarmos levando a fé de Cristo, né, e levando a bandeira de Cristo para todas as pessoas que precisam encontrar a verdade. Então, você vai ver isso acontecer nos grandes momentos de crise da igreja, né, você vê que os monges são aqueles que se levantam para defender a fé, todos os concílios, todos os momentos de crise, como Vossa Caridade é uma pessoa que gosta da história, Vossa Caridade vai me confirmar que, de fato, a vida monástica foi fundamental, foi decisiva para levar o combate da fé nos momentos em que a igreja precisava de reafirmar a sua presença no mundo e a necessidade de manter essa sociedade voltada para os valores do Evangelho. O Mosteiro de Cluny é o mais famoso de todos. Na França, o Mosteiro de Cluny na França é o mais famoso de todos. E, enfim, tem um historiador, inclusive, Christopher, eu tenho diversos livros dele aqui, agora esqueci o nome dele, ele é britânico, Christopher Dawson. Ele escreve diversos livros, ele escreveu diversos livros falando sobre essa questão da importância da cristandade na formação do Ocidente.
né? Estava falando aqui, Frei, do Christopher Dawson. Ele fala do Mosteiro de Cluny, enfim, ele fala da importância da cristandade na formação do Ocidente. Aí, confirmando aquilo Exatamente. que o senhor Então, falou. a importância da vida monástica na formação, não só implantação, mas também consolidação da cristandade, não só no Oriente, no Ocidente, mas também no Oriente, tudo. A cristandade era um todo. Depois, claro, nós, a partir do século XV, definitivamente não podemos mais contar com o Oriente, mas a cristandade, desde que começou a se desenvolver, podemos dizer assim, a partir de Constantino, contou com a força da vida monástica para a implantação desses valores do Evangelho. Pois bem, como eu disse, o senhor regimenta dezenas de milhares de pessoas há algum tempo, né? Se eu for somar a quantidade de views, pessoas muito distintas, assim, pessoas muito diferentes entre si, já me mandaram mensagem, você conhece esse Frei, enfim, há bastante tempo. Por isso que eu acho relevante ouvir o que o senhor tem a dizer, porque eu entendo que o senhor faz parte desse novo movimento que está surgindo, um movimento mais conservador, mais combativo, e enfim, tem surgido diversos. Mas assim, o senhor entende que nós estamos num momento de crise ou no momento de final dos tempos? Então, na verdade, esse final dos tempos é um momento de tribulação. Então, a Escritura chama de tribulação. A tribulação, podemos dizer assim, ela é mais do que uma crise, porque podemos qualificar a crise como um momento de tensão, um momento de dúvidas, um momento assim de impasse. Aquilo ali é uma crise. Agora, a tribulação é pior do que isso, porque a tribulação já é a perda das estruturas, né? Então, eu qualificaria assim, quando você tem uma sociedade e você tem dificuldades internas, né, ali para manter aquele sistema, então você tem uma crise. Agora, quando você perde a própria estrutura, quando você já não tem mais a referência dos princípios, quando você tem uma sociedade completamente desarticulada e sem referências, sem fatores de estrutura e de orientação, então isso provoca uma tribulação, né? E essa tribulação não é uma coisa simplesmente marcada por fenômenos, eventos, castigos, terremotos, coisas que normalmente são apresentadas pelos protestantes, né? Então, se você vai nos comentários protestantes a respeito do termo tribulação, que faz parte do final dos tempos, então eles vão focar mais esse aspecto de guerras, fenômenos naturais, etc. Mas nós podemos perceber que a tribulação, ela é muito mais forte no sentido interior do que no sentido exterior, porque são os corações das pessoas que estão tribulados, são os fenômenos sociais que acabam ressentindo essa tribulação, e com isso, uma humanidade fragmentada e destruída nos seus valores morais vai também produzir grandes problemas sociais que vão colaborar para o aumento. Acho que deu uma falhazinha aqui, mas isso não é problema não, porque a internet do Frei Thiago, às vezes ela fica um pouquinho instável, mas muito brevemente ele retorna, né? Então, isso daí é tranquilo, né? Algo tranquilo de resolução. Mas eu tenho... Oi, Frei. Tá voltando? O senhor está me ouvindo? Eu tenho observado que, à medida que o tempo vai passando, assim, as diferentes confissões religiosas... Está me ouvindo, Frei? Oi, o senhor retornou? Acho que congelou Está cortando um novamente. pouco, mas está dando para... Ok, Frei.
O senhor estava falando sobre a questão da tribulação, mas aí acabou fragmentando um pouquinho, enfim, porque o senhor estava dizendo que, explicando a diferença de tribulação e crise. De crise. Exato. O que eu estava explicando nesse sentido, né, que uma crise é uma dificuldade dentro daquele sistema ali para que aquilo funcione bem. Enquanto que a tribulação envolve um problema social muito mais grave, porque ela se caracteriza pela perda dos valores morais mais básicos, e essa perda de referências leva as pessoas a viverem uma vida completamente desregrada, completamente sem referência, sem orientação. E isso é que vai causar graves problemas sociais que, se ajuntando com outros problemas de ordem natural e de ordem temporal, etc., vão formar o que a gente chama de uma grande tribulação, né, de todos os níveis, que se caracteriza por esse problema de falta dessa referência de Deus e dessa estrutura social que nós antes tivemos, mesmo no paganismo, e que agora, nesses tempos modernos, nós não temos nem sequer a base daquilo que antes nós tínhamos na sociedade cristã. Ô, Frei, eu percebo, assim, eu não sou teólogo, não sou a pessoa credenciada para falar sobre as aparições marianas, assim, de dar chancela, né? Isso daqui é real, isso aqui aconteceu, isso aqui é fantasia, enfim. Mas eu gostaria de conversar com o senhor sobre essa questão das mensagens marianas, porque me parece que tem havido um crescimento de mensagens marianas, e essas mensagens marianas me parece que têm alertado as pessoas, deixado as pessoas em estado de alerta, no sentido de final dos tempos, de o grande castigo, e até mesmo assim, algumas pessoas têm ficado assim na vigilância do clero. Hoje em dia tem um grupo considerável de pessoas vigiando o clero. O senhor percebe esse movimento? Assim, gostaria de destacar alguma mensagem mariana? Então, nós fizemos algumas conferências sobre isso, Vinícius, e o que eu percebo é o seguinte, que existem certas noções básicas dos problemas que nós estamos vivendo, que estão presentes nas principais mensagens de Nossa Senhora, que a Igreja aprovou. Agora, a igreja que o senhor fala é uma igreja pré-conciliar, porque uma vez que depois da década de 60, o senhor entende que essas mensagens não devem ser consideradas, ou ser consideradas, não há uma estrutura para chancelá-las. Exatamente, exatamente. Então, quando existia a estrutura da igreja que funcionava, nós poderíamos dar crédito a essas mensagens que a igreja aprovava, porque a igreja não via erro. No entanto, nós não precisamos de nenhuma mensagem de Nossa Senhora para ter a noção do que está acontecendo, porque isso os protestantes que não têm essas revelações, mas se baseiam simplesmente na Bíblia, eles conseguem entender mais ou menos aquilo que nós já entendemos. Mas são importantes as mensagens de Nossa Senhora, por exemplo, a mensagem de Fátima ou a mensagem de La Salette, por quê? Porque é necessário que as pessoas entendam que não pode acontecer o final dos tempos sem apostasia. Então, isso o próprio São Paulo fala na carta aos Tessalonicenses, e ele explica que primeiro tem que vir a apostasia. E, vindo a essa apostasia, vai ser tirado aquele que retém o anticristo. Então, segundo a nossa interpretação, esse elemento que retém o anticristo é justamente um papa verdadeiro, um papa católico, que ensina o magistério correto e que impede que as pessoas acreditem na postura do anticristo. E muitos padres da igreja também falam sobre isso. São Jerônimo, inclusive, tem um comentário interessante sobre essa questão da apostasia, porque, na verdade, a apostasia é um esvaziamento da estrutura.
E nos comentários dos padres da igreja, a gente encontra essa explicação que eu acho muito bonita, quando eles mostram que o Império Romano era uma estrutura, mas tinha uma alma, e essa alma era pagã. Então, quando esse império se converteu, ele usou toda essa estrutura e colocou ali, trocou de alma e colocou a alma cristã. Então, isso que foi a força do cristianismo no momento da conversão do Império Romano, porque a partir dali nós tivemos a estrutura daquele império a serviço de Cristo. Mas hoje em dia acontece justamente o contrário. Então a palavra apostasia em grego, em latim fala deschêcio, e tudo isso significa esvaziamento. Então aquela estrutura gigantesca que a Igreja Católica construiu a partir do Império Romano e depois muito mais, mesmo tendo perdido muitas coisas com as guerras e revoluções, que a gente sabe que a Igreja perdeu pelo menos 80% do que ela tinha, mas ainda ela manteve uma grande estrutura até chegar em 1960. E quando chegou ali, aconteceu essa apostasia. Então, a partir dessa apostasia do Vaticano II, todo o conteúdo daquela doutrina, daquela mentalidade católica, se esvaziou e entrou uma outra alma que tem certas semelhanças com o catolicismo. Ninguém pode negar que tem certas aparências de catolicismo, ou que tem pregações interessantes, que parecem até que são católicas, mas a alma é diferente. É uma outra igreja que fala, é uma outra mentalidade, são outros princípios, são outros paradigmas que vão reger essa estrutura. Então, o conteúdo principal que a gente precisa entender, e que só as mensagens de Nossa Senhora poderiam nos alertar de uma forma mais clara para esse problema, é que nós estaríamos sem um Papa verdadeiro, sem uma igreja que tivesse uma estrutura funcionando corretamente, e por isso mesmo nós estaríamos num tempo de grande escuridão. Então é isso que diz, por exemplo, a que não mensagem tem a La Salete. menor, essa grande escuridão que não tem a menor sinal de que vai passar por agora. Não tem. Por enquanto, nós estamos cada vez mais numa densa treva, e essa treva tem que ser também o ambiente do anticristo, porque o ambiente do anticristo é esse ambiente tenebroso, onde as pessoas não têm capacidade, não têm luz, não têm entendimento de discernir as coisas, e a grande maioria das pessoas vai aceitar o anticristo como alguém que vai ajudar a humanidade. Porque hoje em dia as pessoas pensam que Israel é benfeitor da humanidade. Então, quer dizer, falta pouco para Israel apresentar um homem que seja representante deles e que faça acontecer aquilo que está previsto nas Escrituras. Então, essa mesma Jerusalém que foi amaldiçoada por Cristo e que perdeu o seu templo por causa da maldição de Cristo, vai ter também um templo. Então, quer dizer, a palavra de Deus vai entrar ali Frei, numa certa... só um minutinho, é porque fragmentou um pouquinho. O senhor estava falando que essa mesma Jerusalém que foi amaldiçoada por Cristo foi destruída no ano 70, né? Por conta da maldição de Cristo. A partir desse momento, fragmentou. Aí, essa mesma Jerusalém... Essa mesma Jerusalém agora está renascendo e está se apresentando como capital de Israel. Então falta pouco para as nações, de maneira geral, reconhecerem, como está acontecendo agora com os Estados Unidos, Jerusalém como capital. Isso é uma coisa impensável, porque não só eles conseguiram fazer aquele estado artificial, sendo que isso é uma coisa que ninguém nunca ouviu falar, que uma pessoa pode requisitar uma terra de ancestrais de 2.000 anos atrás. Se eu falar assim, olha, eu quero essa fazenda aqui, porque isso aqui pertenceu a alguém que foi meu ancestral há 2.000 anos atrás. Ninguém vai me dar a fazenda. Mas aconteceu isso com eles. E eles estão ocupando aquela terra e estão próximos de conquistar a própria Jerusalém, que isso para eles é que interessa.
né? Então, esses sinais são importantes, por isso que Jesus disse, quando virdes a figueira, né? Quando virdes a videira, e ela começa a dar frutos, né? Então sabei que o verão está próximo, né? Agora eu não lembro se é a figueira ou a videira. É a figueira, a É, figueira. a figueira que representa Israel. Exatamente, é a árvore que representa essa nação. Então Jesus falou que essa figueira, ela estaria seca e num determinado momento ela vai florir e dar frutos. Dar frutos significa, não no sentido bom espiritual, mas dar frutos quer dizer que ela está ali progredindo, né? E essa figueira foi amaldiçoada por Cristo. Isso que é interessante. Cristo amaldiçoou a árvore e essa árvore imediatamente secou. Mas Jesus fala dela de novo e diz que ela vai começar a dar fruto e nós sabemos que o verão está próximo. Então esse verão é justamente esse momento em que todas essas coisas vão acontecer e esses desígnios de Deus vão acontecer também, não só para que os judeus bons, porque tem muitos deles que são bons, são bem intencionados, vão se converter por causa desses eventos, vão ver que realmente era correto de se acreditar em Cristo. Mas não somente isso, mas também será necessário isso para a purificação dos próprios cristãos. Porque hoje em dia está acontecendo uma grande purificação para os cristãos. Porque a maioria das pessoas pensa que simplesmente, não, eu sou católico, eu sou crente, eu sou evangélico, mas eles não sabem qual que é a essência da religião, qual que é a verdade que está contida ali, o que nós devemos fazer para nós estarmos realmente na sintonia com a verdadeira aliança que Cristo fez através do seu sangue. Então, isso é uma coisa que a Igreja Católica tinha como tradição e que, infelizmente, nós perdemos e que nós precisamos recuperar. Por isso mesmo que a gente precisa passar por essa purificação. Essa purificação que, então, já dura décadas, então, porque o concílio aconteceu em 65, assim, 60, acabou em 65, né? Então, esse ano... Nós estamos completando 60 anos. Eu diria que o número 70 é muito importante também nessa simbologia bíblica. Então, nós podemos comparar os 70 anos dessa transmigração da Babilônia com os 70 anos que estariam contados desde o fim do concílio. Então, quer dizer que nós ainda temos 10 anos para progredir nesse caminho de trevas. Depois disso, o que vai acontecer? Será que depois desses 10 anos nós já vamos ter alguma luz? Ou depois desses 10 anos, aí que entra a era do anticristo, que ainda duraria mais pelo menos 7 anos. Então, isso aí são só conjecturas. Mas nada impede que a gente pense que no meados da próxima década, nós já tenhamos algo muito mais avançado do que nós estamos vendo hoje, porque você pode perceber que cada ano a coisa aumenta numa intensidade muito maior. Aumenta ou piora, né, Frei? Assim, piora, exatamente. Né? Aumenta essa perturbação e as coisas pioram, tanto do ponto de vista da religião, quanto do ponto de vista da sociedade. Então, fica realmente cada vez mais difícil da gente conseguir pensar em alguma solução, uma vez que as coisas estão sendo totalmente tomadas por esse poder que é nitidamente contrário a Cristo. O senhor não... Então, assim, a Igreja Católica, ou como o senhor gosta de falar, as estruturas da Igreja Católica estão celebrando esse ano o jubileu de 2025. Que, do seu ponto de vista, como diria Estênio Garcia, é uma sai fora que é cilada Bino. Assim, no sentido de não há nada claro. para se ter esperança. Não, isso daí são enganações, né? Eles fazem certas coisas, isso aí é algo que faz parte do plano, que eles continuem fazendo coisas que atraem as pessoas pela devoção. Então, tudo que a igreja sempre fez no âmbito da devoção, eles continuam fazendo. E o que a igreja sempre fez no âmbito da doutrina e da defesa dos valores cristãos, que vão necessariamente entrar em contradição com o mundo e com os valores das outras religiões, isso eles aboliram.
Então quer dizer que é um catolicismo pela metade, por isso que é pior do que o herético. Porque se você for analisar a palavra herético, né, é aquele que diminui alguma coisa. Então, normalmente, os heréticos da história, né, dos concílios, os heréticos, tirando os protestantes, que são realmente um outro gênero de religião, mas os heréticos, de maneira geral, são pessoas que negam uma pequena parte, um dogma, alguma coisinha da proclamação da fé. Enquanto que hoje em dia eles realmente cortaram pelo menos 70% do bolo e ficaram com aqueles 30% administrando aquilo e dizendo, não, nós continuamos com a igreja. Nós só mudamos alguma coisa, adaptamos alguma coisa, sendo que, na verdade, eles deixaram o principal para manter apenas essas devoções. O Frei, o senhor, naturalmente, o senhor fala do ponto de vista de um religioso, de um frei, naturalmente. Eu, assim, analisando sociologicamente, né, analisando uma perspectiva da sociologia mesmo, o catolicismo não é o que era há alguns anos atrás. Assim, não é o que era na década de 60, não é o que era 100 anos atrás, não é o que era 20 anos atrás. Assim, havia uma definição. Aliás, o mundo, as instituições, de uma maneira geral, assim, havia uma separação de água e óleo mais clara do que há hoje. Por exemplo, então, assim, hoje em dia há uma rejeição, por exemplo, ao Papa Francisco, né, que o senhor entende que não é Papa, ou ao Bergoglio, enfim. O senhor tem o Viganò, por exemplo, né? O bispo Viganò. O senhor tem uma relação próxima com ele? Porque ele também é um crítico público do pontificado, do Papa Francisco, enfim. Sim, eu já me correspondi algumas vezes com ele, mas, assim, normalmente a gente entende que o que está acontecendo, de maneira geral, em relação ao problema do Francisco, é que ele faz as mesmas coisas que João 23, Paulo VI e companhia, todos que vieram ali na sequência, mas ele tem uma diferença, que ele age com tirania. E os outros agiam com um pouco mais de diplomacia e de educação. Imagine, por exemplo, o seguinte, quando eu vim aqui para a França, eu fiquei aqui a convite do bispo da Diocese de Toulon, porque esse era o único bispo da França que estava mantendo religiosos e sacerdotes com o rito tradicional. E os outros não queriam mais ter nada a ver com eles. Porque, assim, o senhor celebra o rito tridentino. Exatamente, o rito... No Unacum. Exatamente. Então, o que aconteceu? Ficaram muitos padres, mesmo estrangeiros, vivendo nessa diocese de Toulon. E esses padres que se acumularam ali, sob a proteção do bispo Monsenhor Rey, conservadores, tradicionalistas, etc., criaram uma certa rede de relação e de proteção para eles conseguirem sobreviver a esse movimento de destruição da fé e da liturgia que já acontecia em todos os tempos, mesmo na época de Bento XVI, isso não deixou de acontecer. Mas é claro que o Bento XVI, ele foi, pelo menos podemos dizer que ele foi compreensivo com os tradicionalistas, na medida em que ele permitiu que se celebrasse a missa antiga, incentivou isso e tal. Então, isso daí, mesmo que a gente tenha outras interpretações, foi bem recebido. Isso aí foi uma coisa que foi considerado, algo considerado, assim, inusitado e muito bem recebido pelos padres de maneira geral, não só aqueles que já celebravam a missa tradicional, mas aqueles que tinham apreço e que gostariam também de aprender e de celebrar. Então, isso aumentou muito esse movimento e, como eu estou dizendo, aqui na França, essa diocese de Toulon se tornou um grande centro desses
padres tradicionais. Mas aí veja o que aconteceu. O Francisco, recentemente, nomeou um outro bispo para a Diocese de Toulon, coisa que normalmente não acontece enquanto o bispo não faz 75 anos. E ele disse para o Monsenhor Rey, que é o bispo de Toulon, disse o seguinte: olha, você não peça demissão, por favor, não faça nada, fique aí, porque eu só estou te dando um outro bispo para poder te ajudar mais. Imagina, falou isso. Aí o bispo permaneceu com esse novo bispo durante um ano, e depois de um ano, que com certeza esse novo bispo já tinha a mão na rédea, vamos dizer assim, aí o próprio Francisco obrigou, agora, saiu a notícia hoje, que o Francisco obrigou o Monsenhor Rey a renunciar. Percebe? Então ele cativa a pessoa, depois arma a teia e vai lá e dá o bote. Então a maneira dele trabalhar é de tal maneira agressiva, mesmo que ele se apresente como alguém que diz que é bonzinho, misericordioso, que beija as criancinhas e tudo, mas a maneira dele de trabalhar e de destruir é de tal maneira agressiva que muitas pessoas se perguntam até que ponto nós podemos confiar que esse indivíduo seja realmente assistido pelo Espírito Santo para poder guiar a igreja, porque ele faz tudo o contrário daquilo que um papa normalmente deveria fazer. Há uma ideia forte do surgimento de uma nova religião mundial. Uhum. Há um movimento hoje que entende que a Santa Sé ela patrocina uma nova religião mundial. O senhor vê esse movimento acontecendo? Sim, nós estamos sempre explicando isso. Na verdade, essa nova religião mundial, ela já é um projeto antigo dos rabinos judeus de implementar uma religião universal, unificada, onde nós vamos ter os judeus, né, o judaísmo, como a religião por excelência, porém somente destinada aos judeus de raça, e nós teríamos depois as religiões, de maneira geral, que estariam renunciando aos valores próprios, que não condizem com essa fraternidade universal, e a partir dali, essas religiões, incluindo a Igreja Católica, estariam formando uma unidade em torno desse projeto que tem como motivação fundamental a paz e a fraternidade entre os povos. Então, nós, inclusive, falamos muitas vezes desse livro que se chama Israel e a Humanidade, que é um livro do começo do século XX, que, na verdade, é um livro que já dá todos os pressupostos que estão contidos no Vaticano II. Então, se a pessoa lê esse livro do Rabino Bernard Moseg, ela entende o que é esse movimento do noachismo, ou seja, de igualar todas as religiões, formando, né, essa religião universal, seguindo alguns valores morais básicos, que seriam a lei de Noé, uma lei mais básica do que a lei de Moisés, que seria destinada aos judeus. E uma vez que essas religiões se adaptam e se unem para formar esse noachismo, ou seja, essa religião que é destinada a todos os povos, à exceção dos judeus, então esse movimento vai chegar à sua consumação e vai prever, né, segundo esse rabino, um desenvolvimento muito maior da humanidade, porque segundo ele, ou segundo essas religiões também de nova era, que costumam dizer isso, a humanidade teria chegado num nível tal de amadurecimento, de desenvolvimento evolutivo, vamos dizer assim, que essa humanidade estaria preparada para uma religião mais elevada. Então, quer dizer que, segundo essas pessoas, o cristianismo, ou os valores da revelação de Cristo, ou mesmo
daquilo que a igreja sempre ensinou, seriam valores bons e importantes, mas para pessoas mais primitivas. E nós estaríamos num movimento mais evolutivo, diante de uma religião mais elevada, que nos daria uma perfeição e, portanto, uma convivência mais pacífica entre os outros, etc. E é isso que está na mentalidade também desses homens que estiveram no comando do Vaticano, como é o caso de Paulo VI, João Paulo II e agora Francisco, né? Quer dizer, esses homens são, na verdade, instrumentos desse sistema, dessa religião mundial. Eles são formados nesse pensamento. Esse conteúdo, o senhor vê ele identificado nas revelações marianas, nas mensagens marianas? Sim, naquelas que são autênticas, sim. Agora, essas mensagens modernas, por exemplo, a própria mensagem de Medjugorje, que é muito famosa, é uma mensagem de nova era. Então, ali o que está presente é o ecumenismo, o que está presente é o sentimentalismo, o que está presente é esse individualismo. Então, são valores da nova igreja e da nova civilização. Então, quer dizer que jamais Nossa Senhora poderia aparecer e ensinar tais coisas, porque isso vai contra o que ela mesma falou em outras aparições, ou o que a própria igreja ensinou. Então, é ali que a gente percebe que essas revelações são falsas e que são artimanhas do demônio, porque todas essas revelações que vieram depois de 1960, mesmo Garabandal, que Garabandal também é uma coisa muito, muito sutil, porque Mas são Garabandal, coisas... o senhor entende que é falso também. Totalmente. Porque ali você vê uma grande manifestação de força e de fenômeno místico impressionante, mas para chamar a atenção. Isso não acontece em Fátima. É diferente. Mensagem de Fátima, você vê todos os sinais, as coisas, tudo aquilo ali traz paz. Mesmo as fotos daqueles videntes de Fátima, eles nos comunicam um semblante de paz. Enquanto em Garabandal, tudo é agitação, tudo é confusão e até mesmo medo. Porque ali está a presença do demônio. E o objetivo do demônio em Garabandal é justamente fazer as pessoas não só reconhecerem João 23 como Papa, mas imaginarem que Paulo VI era um refém no meio de cardeais e de bispos que eram malvados. Então, esse mito do Paulo VI inocente perseguido foi que criou muitas comunidades, criou também aquele movimento de Palmar de Troia, e Palmar de Troia, na verdade, é um movimento de adoração a Paulo VI. Isso que muitas pessoas não sabem. Ninguém sabe disso. Eu mesmo não estou sabendo disso agora. Pois é, são revelações privadas, e tudo que eles têm ali é para louvar Paulo VI, porque, segundo eles, Paulo VI é o grande santo, é o grande homem que segurou a igreja até onde pôde, e que depois foi maltratado, assassinado, etc. E aí depois vão surgindo outros mitos, em outras revelações, dizendo que João Paulo II era refém, João Paulo II era vítima, João Paulo II, coitadinho. E aí vai desenvolvendo nessa mesma lógica. E aí, mais recentemente, tem essa revelação de Anguera e outras, que vão colocar essa vítima na figura de Bento XVI. Não, Bento XVI, coitadinho, foi obrigado a renunciar, fez tudo isso. Tá? Mas eles não são nenhum deles coitadinhos. Todos eles, objetivamente falando, porque o coração deles é só Deus que vai julgar, mas naquilo que eles fizeram, naquilo que eles falaram, eles foram pessoas que colaboraram em tudo para essa nova religião, para a destruição do catolicismo. Então, nenhum deles foi vítima. Todos eles foram protagonistas abertos e conscientes desse processo de destruição da fé. Agora, se eles são convertidos a essa nossa nova religião, e se eles se entusiasmam por isso, e pensam que estão a serviço de Deus, isso a gente não tem como saber. Mas que eles não têm a fé católica, isso aí é evidente. Porque eles não trabalharam para a Igreja Católica, eles trabalharam para essa religião que está sendo implantada agora, e é a mesma religião de Francisco. Então não tem sentido a gente falar de Francisco como um antipapa, se a gente não entende que esses outros, desde João 23, estão na mesma religião, no mesmo movimento
que Francisco faz até hoje. A grande questão é a seguinte, partindo do princípio, então, que de João 23 em diante os papas são falsos, impostores, estão a serviço de uma nova ordem mundial. Uhum. Como que o papado será restaurado se todos os cardeais são impostores, enfim? Você tem alguma ideia? Alguma sugestão? Ou então, a própria doutrina da Igreja nos explica, e isso a gente pode ler nos tratados sobre a Igreja do cardeal Biot, podemos ler no cardeal Caetano, ou também São Roberto Bellarmino, todos esses que escreveram sobre a eclesiologia, eles explicam primeiro princípio, que a Igreja é uma sociedade perfeita. Uma sociedade sendo perfeita, ela sempre tem condições de ter o seu chefe e de escolher o seu pastor supremo. Então, isso é um princípio básico. Outra coisa é que, se acontecesse que a Igreja não tivesse nem o clero de Roma, nem os cardeais para serem normalmente eleitores de um papa, então nós teríamos que contar com um concílio geral. Porque uma vez na história, nós elegemos um papa através de um concílio geral, que foi, como Vossa Caridade sabe, o concílio de Constância. Nesse concílio, não foram os cardeais que votaram para eleger o Papa Martim V, mas foram os bispos reunidos nesse concílio organizado pelo imperador Sigismundo. Então, se nós analisássemos só com a mentalidade humana, sem nenhum espírito de fé, só com uma mentalidade crítica, humana e histórica, se nós analisássemos o movimento do imperador Sigismundo, a eleição desse Papa Martim V e a maneira como ele foi imposto para todos, é assim, ele é o Papa. E como os outros foram presos, e o movimento dos outros foi cerceado com guerra, então nós diríamos, olha, a Igreja é uma coisa humana, e quem tem mais força é que ganha. Então, o dia que a gente tiver força e polícia, a gente põe um Papa do jeito que a gente quer, entendeu? Mas, na verdade, não é assim. A gente pode contar com forças humanas, mas existe também a providência. E a providência atua também com elementos humanos. Então, eu posso contar com a ação divina, né? Então, pode acontecer castigos e calamidades que façam com que a coisa seja mais fácil, mas, juntamente com essas ações divinas, nós também temos que contar com ações humanas, de pessoas que tenham essa confiança de dizer, olha, não, a situação é tal e nós é que vamos resolver. Porque muitas vezes aconteceu isso na história. O pessoal ficou falando, mas o que a gente faz agora? Tem isso, tem aquilo. Não, não, vamos agora fazer isso, vamos resolver. Vamos trazer, vamos juntar, vamos, né? Então, quer dizer, para que você tenha respaldo, você precisa disso, você precisa de ter bispos, que imagina que um papa vai ser eleito aí de qualquer jeito. Não, precisa ter um concílio com bispos que representem a Igreja no mundo inteiro. Porque senão, como é que um papa vai governar se ele não tem os bispos do lado dele? Ou pelo menos essa quantidade de bispos que representa a Igreja no mundo inteiro. Então já começa por aí. Agora, não é só o respaldo desses bispos e das pessoas que estão com esses bispos, mas é também o respaldo de um poder político que possa proteger esse papado e que possa dar para esse papado condições mínimas, né? Porque um papa tem que ter uma estrutura, tem que ter um lugar para celebrar a missa, tem que ter um lugar para poder trabalhar, tem que ter gabinetes, tem que ter toda uma estrutura. Então, mesmo que a gente não use a estrutura que está lá no Vaticano, foi roubado por eles, nós temos que ter um lugar onde essas pessoas possam trabalhar para a igreja, para o papado. Então, essa estrutura teria que ser dada por um poder temporal. E é justamente a falta desse poder temporal hoje, né, porque já no século XVIII, como Vossa Caridade sabe, já no século XVIII, os reis católicos combatiam os jesuítas e professavam uma doutrina herética do galicanismo, ou então
de Febrônio, que é o febronianismo. Então, quer dizer, esse combate contra a liberdade do Papa e contra a infalibilidade do Papa já é uma coisa que nós estamos lutando aí desde o século XVIII. Percebe? Então quer dizer que não foi de agora que eles destruíram o papado. O papado já foi atacado e destruído há muito tempo. Então o que foi feito, na verdade, depois da concordata de Pio VII, foi um plano para anular cada vez mais a influência dos papas. Então, primeiro eles pensaram assim, não, tudo bem, agora nós tivemos a concordata com Pio VII, vamos tentar trabalhar com o Papa. Mas só que eles depois viram que era difícil, porque inclusive os papas começaram a combater muito a maçonaria. Então, o que eles fizeram? Eles falaram assim, não, como nós não conseguimos diminuir a influência do Papa, porque no século XIX a influência do Papa, ao invés de diminuir, aumentou, e é isso que trouxe dificuldade para os inimigos da igreja, então eles decidiram, falaram, não, então nós vamos fazer uma coisa mais ousada. Nós vamos ter um Papa trabalhando para nós. Nós precisamos de 60 anos para fazer isso, porque nós vamos infiltrar nossos elementos até a gente conseguir chegar no topo da hierarquia. Então, é claro, eles falam de um Papa trabalhando para eles, mas quando eles dizem Papa, é dizer que é alguém que é considerado Papa, mas não é Papa diante de Deus, porque não tem a graça do Espírito Santo para governar a igreja. Ok. Então, tudo isso faz parte de uma ação conspiração. Conjunta, exatamente, é uma ação conjunta, uma conspiração organizada e bem planejada. Isso é certeza absoluta, que os inimigos da igreja são os mesmos em todos esses tempos, e eles não deixaram de trabalhar nos pressupostos que eles fizeram já há 500 anos para chegar nesse objetivo. Então, quer dizer que eles conseguiram, através de muita influência, de muitas catástrofes, guerras e prejuízos, mas eles chegaram no objetivo. Por quê? Porque eles usaram desses métodos e tiveram também à sua disposição muito poder e muito dinheiro para poder mudar completamente a configuração daquela sociedade que nós tínhamos no século XIV, no século XV. O senhor não vê a organização, a união, vamos assim dizer, a união de grupos conservadores, opositores, dos grupos que... Não do papado, mas vamos assim dizer, que o senhor não é contra o papado, o senhor é contra os grupos que ocupam a estrutura da igreja há algumas décadas. Que eu quero lhe perguntar isso, assim, o senhor não vê a necessidade de uma união de grupos conservadores contra esses grupos que ocupam o papado? Vinícius, eu diria o seguinte, que esses grupos que se dizem conservadores ou tradicionalistas, eles partem de um princípio falso. Então, o princípio deles é o seguinte, ó, nós temos que nos unir para nós fazermos uma influência e nós não deixarmos o Francisco destruir a igreja. E isso não funciona no catolicismo. No catolicismo, a pior coisa que você pode fazer é trabalhar contra um papa. Porque você trabalha contra você mesmo, você dá murro em ponta de faca, não consegue. Porque a estrutura do catolicismo é feita para que nós tenhamos uma monarquia e essa monarquia seja totalmente respeitada e obedecida. Então, não há maneira de resolver o problema se não chegando à conclusão sede-vacantista. Agora, como a gente explicou daquela outra vez que a gente fez essa live, né, a conclusão sede-vacantista ela é correta e necessária. Mas os métodos que os sede-vacantistas utilizam são ruins. Por quê? Porque depois que eles chegam à conclusão sede-vacantista, que é uma conclusão teológica, católica, boa e correta, verdadeira, para essa situação atual, por quê? Porque é impossível você imaginar que um Papa católico, infalível, com a assistência do Espírito Santo, vai trabalhar 24 horas por dia para destruir o catolicismo. Isso aí não existe.
Um Papa, ele só trabalha pela fé, ele trabalha pela verdade. Ele está sempre com Cristo e sempre unido à igreja. Então, quer dizer, não tem como. Esses indivíduos, na verdade, eles são papas, entre aspas, da nova religião e não papas da Igreja Católica. Então, a conclusão sede-vacantista, como eu dizia, é necessária e é boa. Mas os métodos do sede-vacantistas são ruins. Por quê? Porque eles formam seitas e se destroem uns aos outros, se atacam e vão se autodestruindo. Ao invés de se aglutinarem para formar uma autoridade suprema. Mesmo que essa autoridade suprema não fosse um papa, falasse assim, não, tudo bem, nós ainda não temos condição de fazer um papa, mas vamos formar sínodos de bispo, como fazem os próprios ortodoxos, os que se dizem ortodoxos, que são cismáticos, eles têm muito mais proximidade de um sistema católico verdadeiro do que todos esses tradicionalistas do Ocidente. Por quê? Porque essas pessoas, pelo menos, têm noção de igreja, têm noção de que quem governa a igreja são bispos, não são gentinha do povo, entendeu? Leigos que chegam ali e falam, não, é assim, é assim, é assim. Não é assim, não. Entendeu? Quem governa, quem manda, quem ensina são bispos. E uma vez que esses bispos têm realmente capacidade, têm realmente repercussão, não são pessoas sagradas de qualquer jeito, mas são pessoas escolhidas, são pessoas preparadas, então essas pessoas têm que estar a serviço da igreja e formando uma certa unidade para poder depois dali sair a eleição de um papa. Senão então, fica impossível. O senhor entende que a salvação da igreja passa necessariamente pelo episcopado? Eu acredito, exatamente. Isso é necessário. Por quê? Porque a salvação da igreja, na verdade, como estrutura, porque tudo depende de Deus, mas como estrutura, a igreja, o que ela precisa é de um papa. E não tem como ter um papa sem ter um episcopado. Porque o papa, na verdade, é a cabeça do episcopado. Então, se você tem uma referência de um episcopado, dali vai sair um papa. Porque isso daí é algo que emana do episcopado. Quer dizer que São Pedro, da mesma forma como São Pedro dirigiu o Colégio dos Apóstolos, o Papa é aquele que dirige toda a Assembleia dos Bispos para que forma-se ali a unidade católica. Então, isso é bonito, essa manifestação desse sentimento da igreja como uma igreja no mundo inteiro, porque normalmente a gente pode ver que na história, muitas vezes, o papado se tornou uma coisa restrita a Roma. E era eleito pelo clero de Roma ou pelo povo de Roma, e tudo circulava ali em torno de Roma. Mas com o tempo, esse aspecto da jurisdição universal do sucessor de Pedro ficou muito mais evidente. Não é que ele não tinha essa jurisdição universal no início, como muitos dizem. Não. O Papa sempre teve uma jurisdição universal. Tanto é assim que, desde o início, nenhum concílio ecumênico foi aprovado e foi considerado verdadeiro sem a aprovação de um Papa. Mas, é claro que a influência e a força do papado foi aumentando com o decorrer do tempo. Então, hoje, nós temos que partir desse pressuposto que, na medida em que você tem uma referência de bispos católicos verdadeiros, que ensinam a verdadeira doutrina e que estão unidos, então você tem um ambiente favorável à eleição de um verdadeiro Papa, e dali é que a igreja restaura a sua hierarquia, e restaurando a sua hierarquia, ela restaura também todo o corpo eclesial que vai girar em torno dessas autoridades católicas legítimas. Ou seja, pessoas que são católicas, que têm a fé católica mesmo, como aconteceu no passado. Porque hoje em dia esses bispos não têm a fé católica. Se você compara a fé desses bispos do passado, que ensinavam, que lutavam contra os heréticos e tudo, não tem nada a ver com esses bispos de hoje. Eles vestem a mitra, mas eles não têm diferença de bispos anglicanos, ou mesmo de bispos de outras religiões que são evangélicas ou que são protestantes. Por quê? Porque o que eles têm, na verdade, é simplesmente um poder de uma instituição. Mas ele não está ali representando aquela igreja que tem a verdadeira fé. É só a instituição que dá para ele um título de bispo. Mas ele não está ali
representando realmente a Igreja Católica. Frei Tiago, eu escrevi a biografia do bispo Antônio de Castro Maia, vai ser publicado agora, né? Março, abril, vai dar um livro de aproximadamente 820 páginas. Eu procurei muita carta, muito documento, áudio, etc. Né? Porque eu, como Queria historiador, saber. cientista da religião, procurei muita coisa, e todas as vezes que eu encontrei áudios, e cartas e sermões, etc., registros, vestígios históricos, eu Certo. sempre fiquei bastante feliz. Ficava muito feliz, era uma vitória, uma conquista. Em cima disso, eu escrevi a biografia do Legal. bispo Castro Maia, de mais ou menos 820 páginas. Por isso que eu entrevisto o senhor. Porque eu acredito que o tempo presente, ele é um tempo bastante complexo. E as pessoas, elas vão procurar, elas vão querer saber dos movimentos advacantistas, por exemplo, dos personagens, né, dos figurões, ou conhecer o pensamento, do que as motivações. Por isso que eu desejo sempre conversar com os personagens, conversar com o senhor, que é um sacerdote que está aí hoje em evidência para aqueles que se interessam em entender a crise da igreja, enfim, o movimento pós-conciliar, o advento do sede-vacantismo, né? Então, assim, não se trata necessariamente de mera curiosidade, mas se trata de fontes históricas. Pesquisas e fontes históricas para o futuro, não é para o presente. Eu não estou produzindo nada para o presente. Eu acho que tem todo sentido o que Vossa Caridade está dizendo, pelo seguinte, porque, na minha opinião, esses bispos, como é o caso de Dom Antônio Castro Maia, eles eram formados numa sociedade. E eles se depararam com uma realidade muito diferente, e aquilo ali veio muito rápido. Então, essa revolução conciliar, como se costuma dizer, ela pegou muita gente desprevenida. E como não havia tantas evidências e como tudo ali era muito ainda discreto e as coisas eram feitas lentamente, então eles trabalharam, quando eu digo eles, estou falando desses impostores, desses inimigos da igreja, eles trabalharam na velocidade ideal para poder deixar uma geração desaparecer. Então quer dizer que o testemunho de Dom Castro Maia, na minha opinião, é um testemunho muito importante porque ele traz o testemunho de uma geração que reagiu, de alguma forma reagiu a esse movimento contrário à fé e muitas vezes eles não foram ouvidos no seu tempo, mas no tempo de hoje nós estamos dando mais atenção para o que eles disseram. E a mesma coisa eu digo, por exemplo, do bispo Dom José Maurício da Rocha, que foi o primeiro bispo de Bragança Paulista. E o Dom José Maurício da Rocha poderia ter nos dado um testemunho eloquente como esse de Dom Castro Maia. Mas, infelizmente, ele morreu de desgosto 6 meses depois que ele foi demitido pelo Papa Paulo VI. Papa que eu digo entre aspas, né? Então, imagine que o Dom José Maurício da Rocha se recusou a celebrar a missa nova. E ele não aderiu a nenhuma reforma do concílio. Ele, inclusive, saiu do concílio na primeira sessão e disse: eu nunca mais volto em Roma, porque o que está acontecendo ali é coisa do diabo. Ele pregou contra o concílio, ele tentou preservar a diocese dele do concílio, apesar de que os padres agiam na desobediência, pensando que estavam obedecendo o Papa, mas na verdade estavam a serviço de um falso Papa e indo contra um bispo que ainda era católico. Mas ele, como não aceitou a missa nova, então ele foi demitido pelo Papa Paulo VI, e quando mandaram um representante, alguém que ia substituí-lo, né, que na verdade se chamava Dom Gabriel, que veio de Jundiaí, então quando ele entrou pela porta da
da Casa Episcopal de Bragança, o Dom José Maurício falou assim, recebeu o aviso do seu assistente, de alguém que chegou, olha, o bispo aí já chegou, né, que vai se substituir. Aí falou, ele está entrando por onde? Está entrando pela porta da frente. Então eu estou saindo pela porta dos fundos. Ele nem quis cumprimentá-lo, imagina. Nem quis cumprimentar o bispo que estaria substituindo. Então ele veio, saiu dali, veio para a casa da sua irmã, que lhe deu asilo, e esse homem viveu mais 6 meses em profundo desgosto e morreu como um mártir. Então você imagina a quantidade de bispos, de padres santos, de pessoas santas que morreram nesse testemunho, nessa tristeza, nessa angústia de ver tudo aquilo, que eles conheceram de Igreja Católica sendo completamente demolido por esses indivíduos que estavam tomando conta a partir dali da estrutura da igreja. Muito obrigado, Frei. Muito obrigado pela atenção. Como eu disse, né? Eu desejo produzir material para o futuro, para que os futuros pesquisadores e historiadores possam ver esse canal e ver as suas falas, outras falas, enfim, deixar legado histórico para o tempo presente, para que as pessoas possam pesquisar no futuro. Algumas pessoas não vão entender no tempo presente, mas tudo bem, outras entenderão. Mas eu agradeço a vossa caridade, né? Que as pessoas acharam legal vossa caridade. Sim. E aí, enfim, a forma de tratamento, né, que nós damos para poder exatamente. as pessoas, né? Isso é uma coisa que também faz parte da vida religiosa, como nós aprendemos no Carmelo, respeitar todas as pessoas, ter consideração, ter amizade, ter agradecimento, são valores básicos e virtudes básicas que as pessoas hoje em dia não são capazes mais de ter. Então, quer dizer, não existe mais esse reconhecimento, consideração, agradecimento, nada disso. As pessoas, você faz anos e anos as coisas por elas, ela te vira as costas sem nem sequer mandar um muito obrigado. E ainda te dá uma facada por trás, falando assim, ó, e ainda te dou uma facada para você aprender e pronto. Entendeu? Então, quer dizer, infelizmente nós estamos nesse processo. Por isso que é difícil a gente falar de restauração do cristianismo, restauração do papado, Igreja Católica, quer dizer, coisas tão sublimes, tão altas, que foram dadas por Deus para os seres humanos na Terra, mas a gente se pergunta se o ser humano hoje em dia merece alguma coisa grande e bonita que venha de Deus. Porque as pessoas são como animais. Aliás, são piores do que os animais. E isso é uma constatação, mesmo que as pessoas não estejam de acordo com tudo aquilo que eu estou dizendo, elas são obrigadas a concordar que hoje em dia as pessoas se tornaram piores do que os animais. Eu agradeço muito a atenção de vossa caridade. Num futuro não tão distante, volto a conversar com o senhor. E, enfim, estamos registrando a história. Muito obrigado, desejo tudo de bom para o senhor. Um ano novo abençoado, feliz, repleto de muita saúde, muita paz, ou coragem para lutar, né? Se não é possível ter paz, mas coragem para lutar. Muito obrigado, viu? Tudo de bom, sucesso sempre. Obrigado também, Vinícius. Salve Maria. Salve Maria.